Olá pessoal, tudo bem? Nosso vídeo de hoje vai contribuir um pouquinho, principalmente com aqueles alunos que estão cumprindo sua quarentena, mas estudando ao mesmo tempo para o Enem, certo? A gente vai falar um pouco sobre a crise na América Latina, crise de ordem econômica, política e social, que agora arrumaram uma desculpa para essa crise, né? Que agora o problema é a pandemia, que é a causadora dessa crise. E na verdade nós sabemos que não, que essa crise já existe há um bom tempo. Talvez o ano de 2019 seja o mais fácil da gente fazer essa relação para entender essa crise na América Latina. 2019 nós ouvimos falar de uma marcha, principalmente de hondurenhos, mexicanos, tentando entrar nos Estados Unidos. O aumento do número de refugiados na América Latina, um exemplo na questão Venezuela. Nós ouvimos falar de ditaduras na América Latina, como por exemplo na Nicarágua, certo? Estados de direito que não são respeitados. Então, esse contexto da América Latina só piorou ainda mais com a pandemia do Covid-19, ok? Bem, o que nós estamos ouvindo muito falar nessa América Latina hoje? Um atraso nos processos eleitorais de vários países, e aí é lógico, justificado pela questão da pandemia, decretos sendo colocados pelo poder do executivo, eliminando ou reduzindo poderes do legislativo, briga entre os poderes, conflitos diplomáticos entre países como, por exemplo, o Brasil e a Argentina. Então, hoje, a América Latina passa por uma crise muito forte e é uma crise ligada diretamente à geopolítica. Eu vou falar para vocês agora 3 acontecimentos que ocorreram que mostram claramente como essa América Latina não vai bem. O primeiro, talvez vocês ouviram falar, que Nicolás Maduro sofreu uma tentativa de sequestro. É isso mesmo. 50 homens, usando 2 embarcações, saindo da Colômbia, tentam invadir a Venezuela, invadem o território venezuelano, tem troca de tiro com o exército venezuelano, alguns morrem, tanto do lado desse grupo que tentou invadir, quanto do lado do exército da Venezuela, mas eles conseguem impedir esse sequestro, certo? Nicolás Maduro faz uma declaração, acusa os Estados Unidos, mas já foi descoberto que é uma empresa estadunidense da área de segurança que tentou sequestrar Nicolás Maduro, porque o governo dos Estados Unidos está dando uma recompensa de 15 milhões de dólares para quem conseguir tirar Nicolás Maduro do poder, levar para os Estados Unidos para ele ser julgado por crime de narcotráfico. O outro news, que eu também acho muito pertinente para a questão de falar da América Latina, é a situação da Nicarágua, que vive uma forte ditadura e o presidente Ortega finge que não está acontecendo nada, que não tem pandemia, que não tem Covid-19. Enquanto isso, os hospitais estão em colapso, você tem um número muito grande de óbitos, mas não existem os dados oficiais da Nicarágua. A situação é de calamidade pública no país. Ortega persegue a imprensa, persegue seus opositores e estabelece um forte regime ditatorial. Bem, no Brasil, a gente fala do problema que o Brasil está tendo com a Argentina, os 2 países mais fortes do Mercosul, Brasil e Argentina, e eles estão disputando poder e com isso gerando uma crise no Mercosul. Lembrar que o presidente da Argentina é o Alberto Fernandes, que não é aceito pelo presidente Bolsonaro porque ele é de esquerda, e ao mesmo tempo que o Alberto Fernandes também não aceita o governo Bolsonaro, que é de direita. E vários conflitos ocorrem dentro do Mercosul por conta dessa crise diplomática entre os 2 países mais fortes do Mercosul, ok? Bem, quais seriam os grandes motivos para a América Latina passar por uma crise tão grande?
Segundo o FMI, a América Latina tem um dos piores indicadores econômicos do mundo. Nós somos arcaicos quando nós falamos das nossas commodities. Nós usamos uma divisão internacional do trabalho como lá do período de colônia de exploração ainda, ok? Nós temos sérios problemas diplomáticos entre os países da América Latina. Então você, por não ter a mesma posição política, você acaba rejeitando outro país. E esses problemas políticos acabam também gerando problemas econômicos. Nós temos na América Latina poderes paralelos, como, por exemplo, o tráfico de drogas, os milicianos, eles que atuam principalmente nas periferias, dominando essas periferias, fazendo julgamentos aonde não existe oficialmente pena de morte no Brasil, mas funciona como se fosse uma pena de morte, certo? Nós temos um problema sério na América Latina de desigualdade social. Enquanto nós temos um agronegócio muito rico, nós temos pequenos produtores que não estão suportando hoje viver no campo por falta de infraestrutura. Nós temos um índice de desemprego galopante e, somado a tudo isso, a fragilidade desse Estado de Direito, nós temos também a crise da pandemia. Então, a crise do Covid-19, ele só veio para fomentar o que já é um problema. A saúde já era um problema no Brasil e na América Latina, ok? E nós não precisávamos passar por isso, porque a América Latina também tem os melhores indicadores locacionais. O que são indicadores locacionais? É tudo que favorece a produção. É tudo que favorece um parque industrial, um parque energético. Então imagina, nós temos recursos naturais, nós temos água, nós temos recursos minerais, nós temos combustíveis fósseis, mão de obra e mão de obra abundante na América Latina. Nós temos acesso tanto ao Oceano Pacífico quanto ao Oceano Atlântico para rotas comerciais, tanto com o Extremo Oriente quanto com a Europa, com a África. Então nós teríamos fatores que favorecem essa economia. E aí vem a grande pergunta: o que é necessário então fazer para que essa América Latina acorde, para que essa América Latina possa utilizar daquilo que ela tem de melhor? Bem, a primeira coisa que tem que ser feita é romper as amarras lá da Divisão Internacional do Trabalho. É necessário ampliar, diversificar as exportações dos países latino-americanos. É necessário ampliar o número de parceiros econômicos. A ideia de ficar dependente de um país, como o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, é um grande erro na economia, porque se ele entra em crise, os outros países latino-americanos também vão entrar. Então amplie as relações econômicas com o mundo e os países precisam usar de diplomacia. Os países precisam ter uma política externa favorável. Não é necessário que você assuma um lado de direita ou de esquerda. É necessário que você mantenha uma boa política externa para que as questões econômicas não sejam abaladas. É necessário também reduzir as desigualdades sociais. E aí você vai me perguntar, como? Desigualdade social você só diminui gerando educação. Investindo em educação, você consegue tirar uma massa de população da miséria. É necessário garantir projetos sociais. Esses projetos sociais na periferia. É necessário também que haja cursos profissionalizantes para o nosso trabalhador. O governo precisa investir nos setores da economia, setor primário, secundário, terciário, e aí ele vai conseguir ajudar a gerar empregos. É muito importante que o poder paralelo seja combatido, que o narcotráfico seja combatido com uma força-tarefa, que os milicianos sejam expulsos das áreas de periferia.
É muito importante ter uma mudança de consciência dos americanos. Essa mudança de consciência que eu falo é mudança de hábitos, para que a gente possa entender que essa América Latina também é nossa, que nós somos latino-americanos, que nós somos americanos e que nós precisamos defender a democracia, que nós precisamos defender a saúde, a educação, a segurança, a moradia, para que o latino-americano tenha dignidade e não queira sair do seu território, não precise sair do seu território. Somos americanos, a América também é nossa. Precisamos oferecer dignidade para toda a população. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, por favor, dá um like. Não esquece de apertar o sininho, que é para você receber as novas informações, os novos vídeos. E lembra, galera, atualidades é para todos, educação também é para todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.